Tá bom? Beleza? Ok, então, queridos. Bem, queridos, amados e amadas, nós estamos caminhando aqui pela carta de Paulo aos Romanos, certo? E hoje nós continuaremos a partir do capítulo de número 4. Eu estou pregando uma série de sermões em Romanos. Você que nos acompanha, você pode ir ao encontro do nosso canal, pelo qual você está visualizando aí esse culto nesse momento, e depois acessar os demais sermões que temos lá disponíveis. Já foram 16 sermões em Romanos. Hoje é o 17º. E nós estamos hoje começando pelo capítulo 4. Encerramos o capítulo 3 semana passada e hoje começaremos pelo capítulo 4, tá? Quero pedir para você abrir sua Bíblia aí comigo no capítulo 4 de Romanos. Já já eu vou ler com você. E antes de nós lermos, eu gostaria de orar por você. Já oramos por mim, já houve uma intercessão pela minha vida e agora eu quero orar por você, a fim de que o Senhor esteja nos abrindo entendimento para que nós possamos compreender sua palavra, tá bom? Deixe sua Bíblia aí aberta no capítulo de número 4 da Epístola de Paulo aos Romanos e nós oraremos e em seguida começaremos a exposição desse trecho que vai do capítulo 4, verso 1 até o capítulo 4, verso 8, tá bom? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós nos colocarmos aqui diante da Tua Santa Palavra. Eu te agradeço porque a Tua Palavra é viva, poderosa e eficaz e a Tua Palavra tem produzido fé. Uma fé que nos dá condições de confiarmos em Ti e em Cristo. Uma confiança que nos traz viva esperança, que muda completamente, que transforma as nossas vidas. É sobre isso que trata essa carta de Paulo aos Romanos, é sobre isso que trataremos nessa noite, dessa fé que a Tua Palavra produz, de nós confiarmos em Cristo Jesus e termos a nossa vida transformada. Eu peço que o Senhor alcance os Teus filhos nessa noite, com essa transformação que só pode vir por fé, segundo a Tua Palavra, em Cristo Jesus, e que fique claro aquilo que está sendo dito na Tua Palavra sobre isto para nós nessa noite. Eu te peço, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós temos exposto a Epístola de Paulo aos Romanos. E aí, no início da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17, Paulo fala do assunto dessa epístola. Paulo diz-nos que o assunto dessa epístola é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, e diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Em seguida, nós vemos o primeiro bloco dessa epístola, que vai do capítulo 1, versos 18, até o capítulo 3, verso 20, quando Paulo nos demonstra a nossa condição de pecaminosidade, de condenação diante de Deus, uma condição que precisa de uma intervenção de Deus, senão pelo nosso próprio estado nós nos encontramos apenas condenáveis diante de Deus. Esse é o estado de todos os homens, pecadores e condenáveis. Mas, a partir do capítulo 3, verso 20, até o final do capítulo 3, Paulo nos apresentou o que o Evangelho faz, o que o Evangelho realiza. O Evangelho nos revela que Deus, mesmo embora diante do nosso pecado, manifestou uma justiça para nós. Uma justiça a qual nós podemos receber para nos apresentarmos diante de Deus justos. Uma justiça que não vem de nós, que vem de Deus. Uma justiça que vem de Deus por causa de Cristo Jesus e a qual nós recebemos pela fé. E Paulo diz que essa justiça que nós recebemos pela fé, ela nos torna justificados diante de Deus. Eu expliquei que ser justificado diante de Deus é um dos conceitos mais importantes da Escritura, especialmente em Paulo, especialmente na Epístola aos Romanos. Ser justificado é o mesmo que ser sentenciado no tribunal de Deus, uma vez por todas, declarado justo para sempre. Como se nunca houvesse pecado em nós e de modo que nenhum pecado ou condenação possa mais nos alcançar, de maneira tal que nós estamos, de uma vez e para sempre, completamente seguros
diante de Deus. E como isso acontece conosco, Paulo nos explica que isso acontece por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Cristo nos comprou, ele pagou o preço dos nossos pecados, Cristo, ele expiou os nossos pecados, Paulo nos fala sobre isso, eu expliquei sobre isso também. Ou seja, Cristo absorveu a ira da condenação de Deus contra si mesmo, a ira da condenação que era sobre nós. Ele a absorveu em si, para que agora eu e você estejamos justificados, ou seja, estejamos vestidos da justiça de Cristo diante de Deus, e agora não estejamos mais em condenação. E ele termina esta porção explicando que essa justificação que vem de Deus, ela elimina toda vanglória. Nenhum homem mais pode se gloriar diante de Deus. E nem poderia, na verdade, nunca, né? Mas agora, sabendo que a justiça que nós recebemos de Deus não vem pelas obras, não vem pela lei, não vem pela moralidade, não vem pela religião, agora muito menos poderá alguém pensar em gloriar-se diante de Deus. A justificação pela fé, ela exclui a vanglória. A justificação pela fé exclui o pensamento que os judeus tinham de que eram apenas eles os herdeiros das promessas de Deus, porque se é pela fé, já não é por guardar a lei, e se não é por guardar a lei, ninguém tem precedência diante de Deus. Todos nós podemos nos chegar diante de Deus. Este é o bloco maravilhoso que Paulo tratou no capítulo 3, a partir do verso 1, a partir do verso 21, até o final do capítulo 3, né? Capítulo 3, verso 21, até o verso de número 31. E agora, no capítulo 4, diante de tudo que Paulo disse, especialmente de Paulo ter dito que essa justificação vem apenas pela fé, que o que Cristo fez na cruz é o bastante para resolver toda a situação do pecado humano, e que o homem precisa apenas confiar em Deus, crer em Deus. Poderia ser que alguém questionasse, mas de onde, Paulo, se origina esse seu pensamento? De onde se origina essa sua teologia? De onde se originam essas suas ideias? Não seria isso algo novo? Será que estas coisas que você está levantando têm algum fundamento? Quem disse para você que as coisas são desse modo? Do mesmo modo como nós muitas vezes apresentamos o Evangelho de Cristo, e embora apresentemos o Evangelho de Cristo, algumas pessoas podem achar estranho, porque o Evangelho, de fato, ele é estranho à mente do homem, né? O homem é acostumado à religião, o homem é acostumado a pensar que ele pode garantir para si uma condição diante de Deus. O Evangelho, ele é uma subversão da religião. A religião e o Evangelho não conversam. Algumas pessoas pensam que a fé cristã é religião, e nisso elas estão completamente equivocadas. Desse modo, especialmente os judeus, nos tempos de Paulo, poderiam pensar, mas Paulo, nós não temos visto na Sagrada Escritura, para eles, né, o Antigo Testamento, ainda não havia o Novo Testamento, obviamente, mas alguns judeus poderiam levantar para Paulo, mas Paulo, nós não vimos, segundo a lei, que o homem ele é justificado diante de Deus por causa do cumprimento da lei? E Paulo, então, vai mostrar que, independente da lei, a Sagrada Escritura, já no Antigo Testamento, desde o mais importante representante de toda a história do povo de Deus, o homem era justificado apenas pela fé. Eles aprenderam de um modo como se fosse segundo a Bíblia, mas o que aprenderam não se sustenta pela Bíblia. Assim vemos algumas pessoas também. Algumas pessoas que têm algum rudimento da compreensão do que é a fé cristã, mas acreditam que a fé cristã é alguma coisa onde nós vamos nos tornando gradativamente parecidos com Jesus, e isso nos tornaria hábeis a receber algo diante de Deus. Como se nós fôssemos aprendendo os mandamentos da Sagrada Escritura e por cumpri-los nós nos tornássemos justos diante de Deus. Embora isso pareça certo, na verdade isso é completamente contrário à Escritura, e é sobre isso que Paulo vai falar hoje, especialmente nos mostrando que o mais importante, o mais altaneiro, o mais dileto representante do povo de Deus do Antigo Testamento, aquele que originou o povo de Deus, os judeus, os israelitas, ele mesmo foi justificado pela fé. Paulo havia dito que a justiça que procede de Deus
havia sido testemunhada pela lei e pelos profetas, a Escritura Sagrada. Paulo havia dito que a justificação era somente pela fé, independente da lei. Paulo havia dito que a justificação destrói a vanglória e destrói a ideia da exclusividade de Deus. Mas como Paulo pode levantar e pode provar isso? Então ele levanta uma coluna para provar isso a partir da vida de ninguém mais, ninguém menos que Abraão. E, à luz desta prova que Paulo traz, eu quero chamar você para abrir sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 4, verso 1 a 8. Nós leremos esse trecho onde Paulo levanta a prova de que, desde a antiga aliança, na verdade, o homem é justificado apenas pela fé. Amém? Então, leiamos juntos Romanos 4, capítulo 4, a partir do verso 1. A palavra de Deus nos diz assim: Portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi creditado, em algumas traduções está, lhe foi imputado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor ou como graça, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça, independente das obras. E aí ele cita o Salmo 32, onde Davi diz: Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Paulo, então, para reforçar a ideia da justificação, e é importante que nós reforcemos o conceito da justificação, que nós entendamos o que é justificação muitas e dezenas de vezes. É muito provável que, ouvindo a primeira vez sobre justificação, essa ideia não encaixe nos formatos que nós temos na nossa mente. A nossa mente geralmente foi formada, forjada para aprendermos outros tipos e modelos, para entendermos a nossa relação com Deus. Nossa mente foi formada onde nós estabelecemos de um certo modo um padrão. Eu faço, e aí eu me torno hábil e justo diante de Deus, merecedor diante de Deus de alguma coisa. Mas a justificação é o oposto disso, é o desmonte disso. E sim, exatamente por isso é que Paulo vai reforçar essa ideia com outra linguagem, de outro modo. Eu até reforço aqui para que você retorne lá ao nosso sermão anterior, Justificados à Sentença de Deus, para você entender o que é justificação lá naquele sermão, depois você retorne aqui, caso você ainda não tenha ouvido aquele sermão. Mas se você está aqui conosco, siga por aqui, depois você ouvirá lá novamente o sermão. Mas sim, é importante que Paulo use de outros meios para falar sobre justificação. É um assunto tão importante que nós precisamos ouvi-lo em uma determinada perspectiva e depois em outra perspectiva. E aqui, Paulo levanta ninguém mais do que, como ele mesmo chama, nosso antepassado Abraão, para mostrar que desde Abraão o homem é justificado apenas pela fé. E, embora ele não vá tratar disso agora, ou melhor, eu não vá expor essa porção agora, a porção a partir do verso de número 9, quando Paulo chama Abraão de nosso antepassado, é porque nós, que fomos justificados em Deus em Cristo Jesus, também somos herdeiros de Abraão, das promessas que Deus fez a Abraão. Paulo vai explicar isso melhor a partir do verso 9. Mas aqui, comecemos pelo mais importante. E o que é mais importante desse trecho é o verso de número 6, quando o apóstolo Paulo diz que Abraão, dito aqui no verso 6 do capítulo 4, no verso 3 do capítulo 4, a palavra diz: que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Essa é a questão mais fundamental dessa porção que nós vamos tratar hoje. O que é mais fundamental? Abraão foi justificado pela fé. Por isso eu quero expor um sermão cujo título é Justificados pela fé desde Abraão. É claro que, na verdade, a justificação pela fé ela existe desde Adão. Mas, visto que Paulo
trouxe Abraão, e Abraão sim é uma figura das mais importantes para nós tratarmos disso. Esse sermão vem com esse texto, justificados pela fé desde Abraão. Agora, observemos o seguinte, queridos, importantíssimo é pensarmos. O que acontece? Paulo levanta Abraão porque Abraão ele era o principal, o cabeça, a pedra de esquina de toda a nação israelita. Todos os judeus e todas as demais tribos descendiam de Abraão e eles só eram um povo de Deus por causa da promessa feita a Abraão. É em Abraão que Deus separa um povo para revelar-se. E é a Abraão que Deus constitui-se o seu Deus e com ele faz uma aliança, diferente do que fizera com qualquer outro povo. Deus fez uma aliança com o seu povo, que ele mesmo criou a partir de Abraão, porque Deus quis revelar-se de um modo muitíssimo especial. E Abraão é o pai da nação israelita, Abraão é o pai dos judeus, e toda a herança de fé que este povo tem, a tem por causa de Abraão. Aqui, então, quando Paulo levanta Abraão como exemplo, e ele diz, inclusive, que Abraão é nosso pai, ou seja, pai de toda a igreja a quem ele está se dirigindo, pai de judeus e pai de gentios. Antes de tudo, Paulo está nos mostrando que nós também, que somos gentios, ou seja, nós que não somos judeus, nós que não fizemos num primeiro momento parte do povo de Deus, em Abraão fomos enxertados e incluídos como povo de Deus, o povo que participa das mesmas promessas que Deus havia feito a Abraão. E esse trecho que Paulo usa aqui, Paulo cita Gênesis capítulo de número 15, verso de número 6. Uma ocasião onde é dito que Abraão creu em Deus e esta fé de Abraão foi computada a ele, foi creditada a ele como justiça. E aqui é importante que nós entendamos um pouco do contexto, onde está acontecendo essa declaração, a fim de que nós entendamos também o que Paulo está dizendo com estas palavras. Então você já sabe que é em Gênesis capítulo de número 15, a partir do verso 1. Esse Abraão, até aquele momento, até o capítulo 15, verso 6 de Gênesis, ainda não havia sido declarado diante de Deus justificado ou justo. Ainda não havia recebido uma sentença de Deus da qual ele poderia assegurar-se da sua condição diante de Deus, onde ele pudesse estar em paz diante de Deus por causa do seu relacionamento com Deus. Ele já havia ouvido o chamado gracioso de Deus. A partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, nós vemos Deus chamando Abraão graciosamente. Ou seja, Deus escolheu Abraão por livre graça, por sua soberana vontade. Abraão já havia sido objeto desse chamado gracioso de Deus, quando Deus chama Abraão e o escolhe. Ele já havia recebido promessas de Deus. Deus havia prometido nesse chamamento que ele fez a Abraão, que também está registrado no capítulo 12 de Gênesis, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Deus havia feito extraordinárias promessas a Abraão. Mas ele ainda não havia crido de modo completo. Ele pensava que as promessas de Deus ainda poderiam falhar. Ele já tinha uma jornada nessa experimentação de Deus chamá-lo, de ele começar a responder a Deus, mas óbvio, ainda estava no processo de buscar entender aquilo que Deus queria para ele, quem Deus era. Nós não nos achegamos diante de Deus a uma só revelação. Isso geralmente não acontece conosco. Geralmente nós passamos por um processo gradativo até que nós realmente confiemos em Deus como precisamos confiar, até que nós realmente entendamos quem somos diante de Deus e o que Deus fez por nós. É natural isso. E Abraão, até aquele momento, ainda não havia crido como precisava crer, ainda não havia entendido como precisava entender, ainda não havia confiado como precisava confiar. E por isso mesmo, o seu coração estava em dúvidas. Ele tinha medo. Por quê? Porque ele mesmo poderia falhar. Ele pensava que o que Deus havia dito talvez não se cumprisse, porque ele mesmo poderia falhar. Afinal de contas, por exemplo, ele ainda não havia gerado filho. Por que ele ainda poderia não acreditar em Deus
com toda a confiança possível e achar que a promessa de Deus poderia falhar, porque ele mesmo seria incapaz de garantir a sua parte na aliança feita com Deus. Ele pode ter pensado assim. Geralmente, naquele tempo, os homens entendiam que as divindades entravam numa relação com os homens com base em aliança. A aliança era um conceito comum daquele tempo. E a aliança, ela implicava que aquele que fazia uma aliança com a divindade, com Deus, ele tinha obrigações nessa aliança. E se ele não cumprisse as suas obrigações, a aliança poderia ser quebrada. E ele poderia ter rompidas as promessas de Deus. Abraão poderia muito bem pensar que quando Deus o chamou e disse, "Sê tu uma bênção", de repente ele poderia imaginar que ele não estava conseguindo cumprir este chamado de Deus para que ele fosse uma bênção. Não sabemos dizer exatamente o que estava acontecendo, que ainda Abraão não havia confiado plenamente em Deus, que Deus seria capaz de realizar as suas promessas. Aí você vai dizer para mim, mas pastor, Abraão não é o pai da fé, ele não creu que Deus poderia ressuscitar o seu filho dos mortos? Sim, isso bem mais à frente, tá? Nessa jornada de Abraão de conhecer a Deus, houve um tempo em que ele fraquejou em crer, como nós fraquejamos em crer, e até que Deus nos dê condições de nós compreendermos que tudo vem dele, e que nós apenas nos apegamos e nos aproximamos e tomamos posse daquilo que ele nos deu, sem confiar em nós. Mas aqui, Abraão estava fraquejando na sua fé, e aqui Abraão estava com medo. O texto de Gênesis, capítulo 15, a partir do verso 1, é um texto que acontece, esse episódio é narrado logo após um episódio em que Abraão esteve em uma batalha. Depois dessa batalha, é nos dito no capítulo 15 de Gênesis, que depois destes acontecimentos, capítulo 15, verso 1, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, "Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande." Respondeu Abrão, "Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer?" Disse mais Abrão, "A mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o mesmo herdeiro." Então, olhe a situação de Abraão. Abraão havia acabado de participar de uma batalha onde ele havia travado com alguns inimigos que haviam tomado seu sobrinho e levado seu sobrinho cativo. E eu imagino que circunstâncias ele pode ter passado ali. Quem sabe Abraão pode ter chegado à porta da morte. Afinal de contas, ele estava numa batalha com espadas, com homens, com lanças, lutando pela própria vida. E pode ser que, tendo chegado próximo à morte, de repente ele tenha pensado, caramba, até agora as coisas que Deus disse, a aliança graciosa com a qual Deus entrou comigo, eu não vi o cumprimento daquelas promessas que Deus fez. O que será que aconteceu? Será que eu falhei? Será que existe algo que eu deveria ter feito que eu não fiz? Será que eu não consegui atender às expectativas de Deus de que eu fosse uma bênção? O que será que aconteceu? Por que eu me encontro nessa circunstância agora, talvez tendo passado, quem sabe, as portas da morte? Ele diz, por que eu me encontro nessa circunstância agora, não tendo nenhum herdeiro e tudo o que eu aprendi de Deus, tudo, não estou concebendo que o Senhor vai cumprir essas promessas que o Senhor fez a mim? Completamente? Então tá bom, vamos dar um minuto. Tá bom aqui, para poder ver ali no vídeo. Faz tempo que caiu? Caiu agora, só um minuto. Querido, nós tivemos uma breve queda aí, mas já retornamos agora. E eu estava dizendo que Abraão, então, diante desse quadro, certamente ele apresentou-se diante de Deus com medo. O seu coração estava em temor de que Deus não cumprisse
aquelas promessas que ele havia feito. Seu coração estava com medo de que tudo quanto Deus havia dito não fosse realizar-se. E por que será que ele estava com medo? Certamente ele poderia pensar, seria por causa, de repente, de eu não cumprir a expectativa de Deus quando Deus me chamou para ser uma bênção? Qual será o motivo? Muitas dúvidas subiram ao coração de Abraão e ele estava com medo, inseguro, ele estava se sentindo falho e fracassado. Nós não nos sentimos assim algumas vezes? Nós não nos apresentamos assim muitas vezes? Inclusive quando estamos no início da nossa jornada cristã, não tendo entendido ainda o que é essa justificação que vem de Deus, nós muitas vezes nos apresentamos diante de Deus e nos perguntamos, será que a morte de Jesus foi para um pecador como eu? Será que eu vou conseguir me apresentar justo diante de Deus? Será que eu vou conseguir me preparar para me apresentar diante de Deus? Inclusive usa-se muito essa expressão, na verdade. Prepare-se para se encontrar com Deus. E a ideia que nós temos é que nós temos de fazer algo que nos deixe em condições de nós estarmos apresentáveis diante de Deus. Mas, fale sério comigo. Quem de nós tem condições de preparar-se a si mesmo para apresentar-se diante de Deus? Estes temores de Abraão não foram apenas de Abraão. Esses temores de Abraão são muitos nossos também. Medos que nós temos de que Deus não vá cumprir as suas promessas para conosco, muitas vezes porque nós entendemos que parte do cumprimento dessas promessas deve-se a nós e ao que nós fazemos. É isso que ensina a religião. É isso que muitas vezes se ouve e muitas vezes formatados pela religião, quando nós começamos a ter um contato com a Escritura e com a fé cristã, embora a Bíblia não trate deste modo, a maneira como nós vamos nos apresentar diante de Deus, nosso formato, aquilo que já está na nossa mente, vai nos dirigindo a pensarmos dessa maneira. É assim que a religião faz. E assim estava Abraão em temor, em fracasso, se sentindo frustrado diante de Deus, acreditando que Deus não cumpriria as promessas que havia feito, que o chamado gracioso de Deus para que ele se tornasse seu povo pudesse vir a falhar. Mas, então, Deus lhe assegura, queridos, que seu chamamento e suas promessas não estão baseados em Abraão, na pessoa dele mesmo, que não estão baseados na realidade que possa ver. Abraão, olhando a sua realidade naquele momento, parecia que Deus não estava levando em qualquer grau a cumprimento as suas promessas. Mas Deus assegura a Abraão, primeiro, que as promessas deles não estão baseadas em Abraão. Deus não vai dizer a Abraão, Abraão, é porque você não fez algo até aqui. Não são essas as palavras de Deus. Deus não vai fiar-se na realidade que Abraão está vendo. E também, Deus então reage a Abraão dizendo que as promessas dele estão baseadas apenas na sua palavra. Deus disse que seria assim por causa dele mesmo, de Deus. E as palavras de Deus dirigidas a Abraão, a partir do verso 4 do capítulo de número 15 de Gênesis, são estas. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Em que Deus está fiando o cumprimento das suas promessas? Apenas na sua palavra. Deus fez uma aliança com Abraão e Deus está dizendo que garantirá o cumprimento pleno dessa aliança, ou seja, de que Abraão foi recebido para ser povo de Deus, de que isso se desdobrará a seus descendentes, de que ele será uma bênção. Mas em que isso está baseado? Não está baseado em nada que Deus tenha dito para Abraão fazer, está baseado apenas nas ricas, gloriosas e firmes promessas de Deus, na sua própria palavra. Deus chama Abraão e diz, olha para os céus, Abraão,
Conta as estrelas. Você pode contar? Deste número serão os teus descendentes. Com isso, queridos, o que Deus está enfatizando é que o cumprimento de sua promessa depende apenas dele mesmo. E é muito nítido isto nesta porção do texto do capítulo 15 de Gênesis, especialmente no rito da aliança que Deus faz com Abraão. Aqui nós vemos Deus declarando o seu compromisso da aliança com Abraão. E mais à frente, Deus permite que se submeter a um rito de aliança com Abraão. E nesse rito de aliança, o que acontece? Deus chama Abraão, diz para ele partir animais e colocar as metades dos animais como se fosse um corredor. E Deus chama Abraão para este rito de aliança. Naquele tempo se fazia isso. Quando um imperador, por exemplo, fazia uma aliança com o povo, se chamava imperador, se chamava um representante do povo, e aí se fazia aliança através desse rito. Se partiam animais ao meio, se colocavam as bandas dos animais como se fosse um corredor, e então os participantes dessa aliança passavam no meio daquele corredor, tanto declarando as promessas e bênçãos daquela aliança, quanto declarando as maldições daquele que não cumprisse a aliança. A ideia daqueles animais mortos no corredor é a ideia de que se aquele que estava passando no meio dos animais não cumprisse a sua parte da promessa, que ele fosse morto, como algum daqueles animais. Mas sabe o que Deus faz aqui no capítulo 15 de Gênesis? Deus manda Abraão partir os animais. Abraão cai num profundo sono e numa tocha, simbolizando sua própria presença, quem passa no meio desses animais cumprindo o rito da aliança é apenas Deus. Sabe o que Deus está mostrando com isso? Deus está mostrando que Ele é o único que se compromete por sua própria vida em cumprir a aliança. Abraão não é colocado numa condição que, se ele não cumprisse, a aliança não teria o seu êxito. Pelo contrário, Abraão é colocado de fora desse rito. Ou seja, Deus garante absoluta e completamente esta aliança. É isso que está vivo nessas palavras quando Deus diz a Abraão: a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Por quê? Porque eu disse, diz o Senhor. Entende isso? Onde entra Abraão agora? Abraão já não está mais na condição de ser alguém que vai entrar com parte do crédito dessa aliança, ou que vai entrar com parte da dívida dessa aliança. Abraão é colocado apenas como receptor de todas as promessas dessa aliança. Deus revela-se assim a Abraão para que ele possa entender que as coisas que ele prometeu não estão em nada baseadas em Abraão. E fale a verdade comigo, querido. Abraão era homem como eu e como você. Falho como eu e como você. É um herói da fé? É. Cresceu muito? Agigantou-se. Tornou-se um monstro sagrado, não é verdade? Um homem que, a um determinado momento, chegou a entregar seu próprio filho à morte, embora não fosse morto, para Deus. Mas olhe para Abraão. A Escritura não esconde as falhas de Abraão. Ele é um pecador como eu e como você. E para esse pecador, como eu e como você, sabe o que Deus disse? Eu garanto o cumprimento das minhas promessas a você, não baseado em nada do que você é, mas baseado nas palavras que eu lhe disse. E o que o texto bíblico diz? Verso 6 do capítulo 15 de Gênesis, o texto diz: ele creu no Senhor. Abraão creu no Senhor. Abraão confiou que Deus o havia chamado para ser seu povo e que agora este chamamento de Deus lhe bastava, que Deus o havia escolhido e que isso era o bastante. Ele confiou nas coisas que Deus havia dito e ele nem sabia ainda das coisas que Deus ia fazer para garantir isso, mas só de ter ouvido Deus dizer que suas promessas eram firmes, inabaláveis, inamovíveis, perpétuas, tais quais são as estrelas do céu, Abraão confiou. E Abraão confiou em Deus. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado, ou lhe foi creditado para justiça.
Agora, depois que Abrão confia em Deus, é o próprio Deus que lhe acredita justiça, que lhe imputa justiça, que lhe computa justiça. Existe uma relação aqui entre o confiar de Abraão e a partir daí Deus decretar sobre Abraão uma sentença de justo. Não pelo que Abraão fez, mas porque Abraão confiou nas promessas de Deus e que Deus seria hábil para cumprir as suas promessas, mesmo que Abraão fosse falho. Abraão entendeu, não está baseado em mim, não está baseado nas circunstâncias. A promessa de Deus está baseada apenas em Deus. E o texto bíblico diz que ele é justificado. O seu estado diante de Deus, ele pode se ver agora, é mudado, ele pode se ver agora de um modo distinto diante de Deus. Eu imagino que quando Abraão se apresenta diante de Deus com medo, com temor, com pouca fé, sem saber se Deus ia levar a cabo, na verdade não acreditando que Deus levaria a cabo o seu chamamento para ser seu povo. Eu imagino que Abraão tenha se apresentado em desconfiança, Abraão tenha se apresentado em fragilidade. Mas aqui, quando Deus o justifica, ele pode se apresentar diante de Deus justo diante de Deus. Essa é a condição de Abraão agora. Ele creu e agora ele é apresentado justo. Ele confiou que tudo quanto Deus houvera prometido se cumpriria. E a partir daquele momento se cumpre aquilo que diz o apóstolo Paulo: aqueles que Deus predestinou, a estes também chamou. Ele chama para si. Aqueles que de antemão ele escolheu, capítulo 8, verso 30 de Romanos, ao momento em que Deus chama. E nesse chamamento de Deus nós respondemos a Deus, até que nós entendamos claramente o que Deus fez para nos trazer a si. E então, o que acontece? Aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou também justificou. Aí nós entendemos que nós estamos em um estado diante de Deus, um estado de declarados justos, vestidos de vestes brancas, como se fôssemos dignos de entrar na presença do santo e justo Deus. Como se fôssemos, porque de fato nos tornamos. Por isso Abraão é declarado justo diante de Deus. Mas para que fique claro que essa declaração de justo diante de Deus, se entenda que a fé não é transformada em um tipo de obras, porque Paulo já vinha desmontando as obras, dizendo que ninguém é justificado pela lei, que ninguém é justificado pelas obras. Mas para que alguém aqui, a partir desse momento, não imaginasse a fé como um tipo de obras, Paulo então vai desformar, vai te retirar a ideia de que eu sou justificado porque eu tenho uma fé grande. Tem pessoas que pensam que se torna justo diante de Deus por causa da qualidade da sua fé. Na verdade, não é pela qualidade da nossa fé. É pela nossa confiança em Deus. É pelo objeto da fé e não pela nossa própria fé. A nossa própria fé é apenas um órgão de apropriação, pelo qual nós recebemos o que Deus nos dá. Mas nós nos tornamos justos não pelo nosso órgão de apropriação, mas pelo que Deus fez para nos dar fé. Deus nos dá fé, Deus nos dá a sua justiça em Cristo Jesus. E para que nós não entendamos que a fé é transformada em um tipo de obra, Paulo explica a ideia a partir da figura aqui do pagamento do salário. E no verso 4, Paulo vai dizer, de Romanos, capítulo 1, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então, o que Paulo está explicando é que a fé que nos permite achegarmos a Deus para recebermos a sua justiça, a justiça que nós recebemos de Deus não é como uma paga pela nossa fé. Não é isso. A justiça que nós recebemos de Deus é por favor. Já vimos que o apóstolo Paulo disse no capítulo 3 de Romanos, um pouco atrás aqui, que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, ou seja, pelo favor de Deus.
Paulo diz que o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Ou seja, preste atenção aqui comigo, guarde essa ideia. Não é porque nós temos fé que Deus paga a nossa fé com a justificação, com uma sentença de justo diante dele. Pelo contrário. Na verdade, a diferença é imensa aqui. Paulo está ressaltando que ele não foi pago ou remunerado pela sua fé. Abraão não foi remunerado pela fé que ele teve em Deus. Não é isso. A fé não é um outro tipo de obras. A fé, ela é apenas o modo pelo qual nós confiamos em Deus. Até porque, se fosse para criar esse tipo de qualidade de fé, para nós retornarmos a um outro meio de justificação diante de Deus, que não fosse o que Deus fez, não faria sentido tudo que Deus realizou em Cristo Jesus. Não é verdade? Por isso Paulo vai dizer que o salário, na verdade, que alguém recebe, é como se fosse uma dívida. Se alguém recebe alguma coisa diante de Deus por algo que fez, Deus não está sendo gracioso. Deus está apenas pagando uma dívida. Mas o que Abraão recebeu não foi porque Deus tinha uma dívida diante dele, porque ele teve fé. Pelo contrário, foi favor, foi graça diante de Deus. O que a fé faz, ela se reconhece vazia de tudo para receber e para confiar em tudo o que Deus fez. Entende isso? O homem é justificado por causa do favor de Deus, que justifica o ímpio. E o homem se apropria disso pela fé. O homem não é justificado por causa da sua fé. O homem se apropria da justificação pela fé. O homem é justificado, eu repito, por causa do favor de Deus, o favor de Deus que justifica o ímpio. O que a fé faz é se apropriar daquilo que Deus lhe dá. Entende isso? Então Paulo aqui já desmonta, num certo nível, a ideia de que eu sou justificado porque eu tenho uma fé grande. Que você não vai ser justificado porque você tem uma fé pequena. Aqui não se mede a qualidade da fé. A qualidade é daquele em quem nós aplicamos a nossa fé. A fé, na verdade, é um instrumento mais frágil que existe. Frágil, que eu digo, em sua própria natureza. A fé não é coisa grandiosa. A fé não é algo que ninguém se orgulhe. Pelo contrário, a fé é quando eu já não tenho mais nada de que me orgulhar. A fé é quando eu já não tenho mais nada em mim mesmo. A fé é quando eu já me despiz de depois, eu já depus todos os meus recursos. Aqui entra a fé. A fé é o quê? É confiar apenas em Deus. Já não resta nada mais em mim. Eu não fiz nada para que Deus me pagasse com salário. Eu não fiz nada para que merecesse de Deus qualquer coisa. E porque eu não mereço, eu ouço Deus dizer que ainda assim Ele me dará tudo, todo o seu tesouro. E eu apenas me alegro e confio que a sua promessa é verdadeira. Isto é fé. Ela não é como o salário. A justiça vem pelo favor de Deus. Paulo, inclusive, ressalta essa ideia quando ele diz que Deus justifica o ímpio. A quem Deus justifica, querido? O pecador. Aquele que não tem nada em si mesmo. Aquele que se sabe em sua condição condenável diante de Deus. Parece algo estranho, não é verdade? Mas Paulo já deu explicação disso aqui. E talvez seja estranho para quem nunca teve um contato com a fé cristã, ou pelo menos a fé cristã como diz a Escritura, que talvez tenha aprendido a fé cristã de religião, de tradição. Parece estranha essa ideia de que Deus declara justo, de que Deus diz salvo a quem? O ímpio. Ora, não deveria Deus condenar o ímpio? Na verdade, Deus não é justo. Deus não deveria lançar o ímpio no inferno, condená-lo a todas as condenações as quais são dignas o diabo e os seus anjos? Sim, Deus deveria fazer isso. Mas Paulo já falou sobre isso extensivamente nos versos atrás. O que Paulo falou? Que aqueles que eram dignos de condenação são declarados justos pela redenção que há em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 5, verso 6,
O apóstolo Paulo diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. É pelos ímpios que Cristo morreu. Por isso é que Paulo pode dizer aqui no capítulo 4 que Deus justifica quem? O ímpio. Porque Cristo morreu pelo ímpio. E se você é um pecador como eu sou um pecador, saiba de uma coisa, existe uma classificação entre os homens apenas. Existe uma classificação natural, na qual nos incluímos todos. Todos somos pecadores. E existe uma classificação redentiva, na qual existem duas classes de homens. E quando eu digo classes, estou falando de classificação. Não estou falando de mérito nem de superioridade. Classificação. Existem os pecadores obstinados em seu pecado e existem os pecadores redimidos por Cristo Jesus. Assim se classificam os homens. Entre aqueles que estão obstinados em seu pecado e não querem se voltar a Cristo, e aqueles que Deus chamou para si e que confiaram em Deus apenas e responderam em fé a Deus. Deus morreu pelos ímpios em seu tempo. Paulo finaliza apontando essa obra de Deus, acreditando justiça independente das obras como a causa real de felicidade. Vimos que Abraão estava em temor, em medo e em aflição. E Paulo vai nos mostrar que esta acreditação de justiça que Deus dá a Abraão é a única coisa que realmente pode nos trazer felicidade. Ele usa aqui a experiência de Davi, que certamente em muito se assemelha à experiência de Abraão, e ele cita o Salmo 32. Paulo vai nos dizer que essa justiça que nós recebemos de Deus, mediante a fé, da qual vemos o testemunho de Abraão, é uma justiça que nos traz felicidade. Abraão estava em temor, Abraão se sentia um fracasso. Abraão havia falhado em confiar em Deus. Mas Paulo mostra que quando Deus acredita justiça, existe uma real felicidade que muda esse quadro do nosso coração. E ele cita o Salmo 32. Paulo, aqui nos versos 6 e 7, citando o Salmo 32, diz: Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente das obras. Ora, meus queridos, preste atenção. Nós, quando começamos a ouvir falar da justiça de Deus, da ira de Deus, do juízo de Deus, havia um pesado fardo que nos trazia às costas e nós nos sentimos sobrecarregados, com medo diante de Deus. Eu me lembro quando comecei a ler a Escritura, o quão eu entendia pesada a minha condição diante de Deus. O quanto eu buscava fazer algo para ser contado como justo diante de Deus, mas como todas as minhas tentativas fracassavam. E parecia que a promessa de salvação não era para mim, porque até aquele momento eu não havia entendido justificação, estava olhando apenas para aquilo que eu acreditava que eu devia apresentar a Deus para me ser apresentado como preparado diante de Deus. Não é assim o coração do homem lutando na religião? Quando ele olha para si mesmo diante do espelho, sem nenhuma obscuridade, nu diante do espelho, ele se encontra fracassado. Temor e medo estão na nossa alma. Mas o texto bíblico aqui, queridos, nos fala da felicidade. Que felicidade? A felicidade do homem a quem Deus acredita justiça. Deus computa justiça. Deus coloca justiça, independente das obras deste homem. E Paulo diz, citando então o Salmo 132, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele ao quem ao Senhor não atribui culpa. Este salmo é de Davi. Davi foi um homem também que, olhando para a Escritura, identificamos como um pecador como nós. E que talvez tenha inclusive incorrido em gravidades de pecado que quem sabe nós não venhamos cometer.
Mas mesmo para aqueles que cometeram pecados tão graves quanto Davi, ou quem sabe até piores que Davi, Davi vemos que em um dado momento, além de outras coisas ordinárias, do pecado ordinário nosso de cada dia, ele chega a possuir a mulher de um dos seus oficiais, ele engravida essa mulher e depois, num ato covarde, ele assassina o seu fiel soldado sob a lança do seu inimigo, colocando-o na frente da batalha. Meu Deus, como essa situação trouxe angústia e aflição a Davi. Você pode imaginar como Davi se sentiu acusado? Você pode imaginar que peso de carga, de pecado esteve sobre o ombro de Davi? Você consegue entender como todas essas coisas lhe trouxeram um mundo sobre as costas? No Salmo 51, quando Davi está confessando o seu pecado, ele nos fala como sentindo dor em seus próprios ossos, como se a vida houvesse saído de si mesmo. Essa é a condição do homem diante de Deus, antes de ser justificado. Pode até ser que alguns ignorem isso. Pode até ser que nós não tenhamos incorrido nos mesmos pecados de Davi, mas somos tão condenáveis quanto Davi. O homem só se sente seguro diante de Deus até que ele descubra a verdadeira justiça de Deus. Quando nós nos medimos não pela nossa justiça ou pela justiça dos nossos iguais, mas pela justiça de Deus, todos nós nos encontraremos um dia em temor de que Deus possa cumprir sobre nós a promessa de nós sermos tornados sua família, seu povo, como Abraão temeu. Mas aqui, diferente de tudo isso, temos uma experiência distinta a Davi. Davi diz que são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. É feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Não são aqueles que não têm culpa, são aqueles a quem Deus não atribui culpa. Porque culpa temos todos nós, e Davi, mais que ninguém, passou por essa experiência de sofrer a dor do seu pecado e de encontrar-se em desespero diante de Deus pela sua condição de pecaminosidade. Mas houve um dia que Davi concebeu o perdão que veio de Deus. E ele suplicou esse perdão a Deus, essa misericórdia que vem de Deus, essa justiça que só Deus pode dar. E no Salmo 51 ele diz: purifica-me com isopo. Isopo era uma plantinha que era utilizada para no sacrifício. Se pegar parte do sangue do animal, molhar naquela planta e aspergir então o sangue com aquela plantinha chamada isopo. O que Davi está dizendo a Deus: purifica-me pela redenção que há no sacrifício. Purifica-me, Senhor, e me tornarei puro. Davi compreendeu que Deus podia purificá-lo, justificá-lo, de tal modo que nenhuma dos seus pecados poderiam ser imputados a ele. E é o que ele diz no final desse verso. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Não atribui no sentido de não debita ou não cobra do homem os seus pecados. Antes, Deus premia ao homem com a sua justiça. Eu quero usar essa linguagem bancária aqui que Paulo está usando, essa linguagem contábil, né? Imaginemos nós, o que Paulo está dizendo é: Deus não debita ou Deus não cobra o homem. É feliz esse homem a quem Deus não debita da sua conta. Deus não vai lá de um modo justo e retira da sua conta, ou Deus não vai lá de um modo justo e cobra esse homem os seus pecados. Antes de cobrar e antes de debitar do homem, o que Deus faz? Deus faz o oposto. Deus premia, Deus credita. Ao invés de nós recebermos na nossa conta a paga de todas as nossas dívidas, o débito, a negativação do nosso saldo, ficarmos completamente devedores diante de Deus, pelo contrário, é creditado um crédito extraordinário lá, um depósito, uma transferência, uma TED, seja o que for, de um valor, de uma riqueza tal que nós jamais nos encontraremos de novo em qualquer débito diante dessa riqueza que Deus aplicou a nós. Imagine aqui, cada pecado seu, cada pecado meu,
como se fosse um boleto bancário de dívida. Sabe aqueles boletos que você tem para pagar no final do mês? Imagine que cada dia, cada palavra, cada pensamento, cada falha, cada ato meu e seu, desde o nosso nascimento, fosse gerado um boleto de dívida, fosse gerado um boleto de dívida. Imagine as dívidas que podem nos tirar tudo, às vezes não tiram paz da gente. Pessoas, por exemplo, que tendo financiado um imóvel e tendo ficado devedores da prestação desse imóvel, 2, 3, 4, 5, 6 meses, de repente chega uma carta para eles dizendo: seu imóvel foi retomado pelo banco e você tem alguns dias para deixar seu imóvel. Que aflição, queridos, no coração. Imagine esta imagem. Imagine se Deus tomasse cada um dos nossos boletos para serem pagos diante do seu tribunal. Mas, pelo contrário, Deus toma todos os nossos boletos, todos eles, e os paga, e além de pagar, ele faz um depósito de riqueza incapaz de ser avaliada em nossa conta, queridos. Isso é ser justificado diante de Deus. O apóstolo Paulo, o salmista diz aqui que Deus não atribui culpa. Ou seja, Deus não lida com a matemática da contabilidade, partida e contrapartida, débito e crédito. Se você tem um débito, isso tem que ser satisfeito com o crédito. Deus não faz assim. Pelo contrário, Deus retira toda a nossa dívida e computa a nós riqueza. Não é que não tenhamos débitos, é que ele não atribui a nós. Entende isso? Não é que nós não tenhamos muitos débitos, como pecadores que somos. É que ele não atribui a nós. A quem ele atribui os nossos débitos? A Cristo. Não tínhamos crédito, tesouro, recursos, mas ele deu a riqueza de Cristo a nós. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Todos os nossos débitos foram transferidos a Cristo. E todas as riquezas de Cristo computadas a nós, para a glória de Deus Pai, para o louvor do crucificado. E agora, como nós estamos diante de Deus, enriquecidos de tudo. Já não nos resta mais dívida. A dívida tira o sono, a dívida preocupa, a dívida traz aflições, a dívida traz conflito. E as riquezas de Deus? A riqueza de Deus traz paz, traz alegria, traz gozo. Por quê? Porque não nos apresentamos mais devedores a Ele. Quantas vezes as pessoas às vezes devem a alguém e se sentem constrangidos de estar no mesmo ambiente que essa pessoa, não é verdade? Sentem vergonha de receber uma ligação, sentem vergonha de enviar uma mensagem. Mas o que acontece com Deus Pai? Agora já não temos vergonha de estar diante de Deus. Por quê? Porque não lhe devemos mais nada. Foi paga toda a nossa dívida. Pelo contrário, nós somos enriquecidos por Ele e por isso sabemos que somos objeto da sua graça, do seu favor, do seu amor. Ora, se Deus perdoou, ou melhor, se Deus pagou todas as nossas dívidas, imputando as nossas dívidas a Cristo, e se Deus nos preencheu de toda a riqueza que há em Cristo, qual é a disposição do nosso coração hoje, queridos? Felicidade. Bem-aventurado, disse o salmista. Feliz é o homem a quem Deus acredita justiça. Já não precisamos mais dormir preocupados com a nossa dívida nenhuma, com mais dívida alguma. Por quê? Porque as dívidas de todos os nossos pecados foram pagas e imputadas a Cristo. E agora somos objeto de toda a riqueza de Deus, visto que o seu tesouro, que é Cristo, agora é nosso e nós somos dele. Amém? À luz disso, o que Paulo está nos dizendo é que desde Abraão, certo? Desde Adão, o homem é justificado pela fé apenas. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha medo. Não fique inseguro. Não pense que Deus não cumprirá suas promessas salvadoras para com você. Por quê? Nenhuma das promessas salvadoras de Deus está baseada em nós. Se fosse depender de nós, meu irmão, se fosse depender de mim,
eu já estava há 3 dias e meio inferno adentro. Mas, graças a Deus, depende apenas de Cristo, que computa a nós a sua justiça. Óbvio, claro, Paulo falará ainda à frente que o que Deus faz não é apenas nos justificar. Deus também nos santifica. Mas eu quero que você entenda que você nunca vai ser apresentado diante de Deus por causa da sua santificação. Você é apresentado de Deus por nada que você faz. Você é contado justo diante de Deus, sabe por quê? Por crer naquele que justifica quem? O ímpio. E era essa nossa condição, ímpios. Só podemos ter a nossa vida começando a ser transformada, a fim de que nos apresentemos diante de Deus de outro modo, por causa de Cristo. Por isso, aqui Paulo finda dizendo que a justiça que o homem Abraão recebe é uma justiça que ele recebe não por causa das obras da lei, ele a recebe apenas pela fé. E eu quero dizer para você que você não precisa ter o medo que Abraão teve. Você não precisa estar desesperançoso de que Deus cumprirá a sua promessa salvadora a você. Sabe por quê? Porque você é declarado justo diante de Deus, não pelo seu crédito, mas pelo crédito de Cristo Jesus. Tenha paz, durma um sono seguro. Sorria ao orar e ao agradecer a Deus pela salvação, como um retrato da sua felicidade pelo que Deus fez por você. Confie no Senhor, confia em Cristo. Amém? Ele é o bastante para que você se apresente justo diante de Deus. Receba a felicidade daquele que o Senhor não atribui culpa, daquele que é justificado pela fé. Creia. Amém? Curva a sua cabeça, quero orar com você. Senhor Deus, a tua palavra me mostra que desde Adão, não há homem algum que possa apresentar-se diante de ti justo por seus próprios méritos. Pelo contrário, Abraão só pôde apresentar-se de um certo modo digno diante de ti pelo sacrifício que o Senhor mesmo fez, dando a ele vestes e roupas para se vestir. Tua palavra nos mostra que nenhum dos heróis da fé foi computado justo diante de ti pelas suas próprias obras. O Senhor Jesus disse em João capítulo 8 que Abraão viu o Filho, o Cristo, e nisso Abraão se alegrou. Obrigado, Senhor, porque assim como Abraão viu, o Senhor também nos permite ver Cristo Jesus, crucificado na cruz do Calvário, morto pelos nossos pecados e ressuscitado ao 3º dia para a nossa justificação. E isso nos permite alegria. Se antes o nosso coração andava em temor, em tremor, abatido pelo peso dos nossos pecados, nós sabemos hoje que diante de ti temos paz. Uma paz que excede a todo entendimento. A paz de nos encontrarmos diante de ti, sabendo que não somos mais devedores, antes somos contados como filhos à mesa do Pai, que nos ama e nos salvou na morte de Cristo Jesus, nosso Salvador. Obrigado por receber todos os meus débitos. Obrigado por me dar todo o crédito de Cristo Jesus. Obrigado pela felicidade que temos hoje em ti. Vem de ti e é para a tua glória somente, Senhor. Obrigado por isso. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.